Você já reparou que quando a gente acorda, abre o olho, você tem a liberdade de pensar qualquer coisa que você quiser? Qualquer coisa. Eu posso acordar, olhar pro lado e falar, nossa, que dia difícil. Eu tenho esse problema com meu marido, não aguento mais ele. Tudo é difícil, governo, isso, já tô velha, meu corpo não é mais o mesmo. Ou eu posso pensar várias outras coisas boas. Nossa, eu consigo me mexer sem precisar de alguém para fazer isso por mim. Eu consigo colocar meus pés no chão. Eu respiro, como que eu consigo comer do jeito autônomo, né? Eu mesmo como. Eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho uma cama, eu tenho um quarto, que quarto gostoso, quentinho. Nossa, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho carro, eu tenho uma história profissional. Nossa, vai ficar aqui o dia inteiro só pensando e falando as possibilidades que a gente pode ter, coisas que podem vir à nossa mente quando a gente acorda. E só um parênteses aqui, talvez eu fale tanto sobre comer de forma autônoma, colocar os pés no chão, me virar de um lado para o outro, porque eu trabalho em um hospital há muitos anos e durante muito tempo eu vi muitas pessoas, vejo até hoje, né, muitas pessoas jovens perdendo totalmente essa autonomia. Então isso é algo muito valioso. Muitas vezes eu já pensei, quando eu tô passando visita e o paciente tá ali da minha idade ou mais novo do que eu, e eu tô ali passando visita pensando, tem que sair daqui, ainda tem que ir ao banco, tem que pegar a criança, tem que levar pra escola, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que aturar fulano, meu Deus, quanta coisa pra fazer. E aquela pessoa deitada ali daria tudo pra trocar de vida comigo. Quer ficar aqui no meu lugar? Deitado aqui, sem ter que fazer nada disso. Você não vai precisar lidar com nada disso. Mas você troca de vida comigo. Fica você aqui no leito, com o diagnóstico que eu tenho, esperando a resposta dos médicos sobre os exames, sobre os próximos passos, e eu saio e vou lidar com isso que você tem que lidar, que você tá achando tão difícil. E outra coisa que eu penso é, quando eu chego para um plantão de 12 horas, ou mesmo de 24, eu chego feliz, e eu já encontrei com pessoas, e a pessoa fala assim, tá saindo? Eu falei, não, tô chegando. Nossa, tá tão feliz? Que estranho, tá feliz assim, chegando no plantão. E eu penso assim, se eu tô entrando aqui nesse hospital, eu só tenho 3 possibilidades. Ou eu sou o doente, ou eu sou o acompanhante, ou eu sou a pessoa que trabalha aqui. Quem que eu prefiro ser? Se eu sou a pessoa que eu trabalho aqui, eu tô muito feliz, porque eu já fui acompanhante de pacientes também. Meu sobrinho, com 13 anos, teve um tumor cerebral, ficou 1 ano e meio doente, depois faleceu. Óbvio que ele não ficou 1 ano e meio internado, mas ficou internado muitas vezes e é péssimo ser acompanhante também. E eu, como nutricionista, vejo pacientes que não são capazes de comer com as próprias mãos, né, de engolir, de mastigar, de sentir o sabor do alimento. E esse paciente precisa se alimentar por sonda, e a pessoa fica ali sonhando em comer alguma coisa, em comer de forma autônoma, né, ela mesma enfiar o garfo na boca, e a gente reclama tanto de tantas coisas, né? São tantas coisas que a gente vê ao longo da vida dentro de um hospital, e a gente começa a dar valor a coisas muito simples. Então, quando a gente acorda, a gente tem uma mente vazia, esperando o nosso comando. É aí que eu quero chegar com você. A sua mente não está sem comando. Se a sua mente está cheia de pensamentos ruins, difíceis, se você só vê bagunça, caos, não consegue lidar com as coisas, é um problema seu. De falta de comando correto. 10.000 vezes ao longo do dia podem vir pensamentos ruins, e 10.000 vezes você pode substituir esse pensamento ruim por um bom. Você pode negar esse pensamento de entrar na sua mente e fazer ninho. Coisas ruins podem vir de maneira assim, totalmente sorrateira, sabe? Aquilo aparece, pluft. Só que você tem a autonomia, o direito, olha, o poder que Deus deu para nós. Você tem o direito e a capacidade de falar que não, eu não vou pensar sobre isso, eu não vou alimentar esse pensamento, eu vou substituir esse pensamento por um outro. Porque a forma certa, e não é a Raquel que está dizendo, é a neurociência que estuda a mente. A forma certa de substituir um pensamento ruim não é ficar batalhando com esse pensamento ruim, é substituir ele por um bom. Então, você imediatamente substitui isso por algo que esteja alinhado com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que é bom, puro, de boa fé, que te traga ânimo, isso faça parte dos seus pensamentos. E a Bíblia diz também que nós devemos levar nossos pensamentos cativos. Fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, nós temos o comando do pensamento e não o pensamento sobre a nossa mente. Eu só penso coisas ruins porque você quer pensar coisas ruins. Simples assim. Porque no momento que esse pensamento vem, ele está entregue na sua mão e você faz com ele o que você quiser. Ou você continua alimentando ele, ou você muda. Essa mudança vai acontecer como um milagre? Até pode acontecer.
mas não é o mais comum. O mais comum é Deus nos trazer a consciência, o poder que Ele já nos deu e deixar que com o nosso livre-arbítrio a gente mude os nossos pensamentos. Eu gosto muito de pensar que quando eu acordo, lembrar disso, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então todos os dias Deus está me dando uma capacidade de pensar novas coisas, de viver novas coisas. Tudo que eu tenho todos os dias quando eu acordo é novo, novinho. A gente vive em novidade de vida quando a gente vive em Cristo. Quando a gente não vive em Cristo, parece que o mundo está girando, você está paradinho, só esperando o mundo girar. 10 anos se passam, 15, 20, e você está ali no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida. E viver a mesma vida não tem relação com estar no mesmo trabalho, com o mesmo marido, na mesma casa, não é isso? Viver a mesma vida é dentro da sua mente, porque a vida é o que está dentro da nossa mente. Você pode estar no mesmo casamento, no mesmo trabalho, na mesma casa, e estar vivendo uma vida totalmente diferente, porque a sua mente é renovada. Se sua mente é renovada, seu comportamento é renovado, seus resultados também são renovados. Então, fisicamente, tudo pode ser igual, mas o que você vive pode ser totalmente diferente, porque você leva seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Todos os dias, quando você acorda, você escolhe pensar coisas boas. E, como eu falei, as coisas ruins vão vir da mente, porque existe um sentimento de autopreservação que é algo inerente à existência humana, faz parte do nosso subconsciente. Pensamentos de medo, de precaução, de possibilidades negativas, de possibilidade de catástrofes, que faz parte do ser humano. Mas você pode lidar com isso. No período da Covid, isso ficou muito evidente. As pessoas que mantiveram seu equilíbrio emocional buscaram isso. Porque se a pessoa ficou totalmente alheia a isso, ela é insana ou ela buscou esse equilíbrio. Porque todo o resto estava enlouquecido com todas as notícias, com todas as possibilidades catastróficas. O mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, todos os velhinhos vão morrer, todo mundo que tem doença respiratória vai morrer e vai ser um caos, não vai ter comida, acabou a economia. Muita notícia trágica. E a maior parte das pessoas entrou em pânico com isso por causa do sentimento de autopreservação que existe no ser humano. E quem ficou bem foi quem pensou, ok, existe um medo dentro de mim. Existem pensamentos ruins dentro de mim, mas eu vou levar esse pensamento cativo. Eu não vou permitir que isso daqui faça ninho na minha cabeça. E esse treino se dá no dia a dia, quando nada de difícil está acontecendo. Quando a gente acorda e já sai da cama, nossa, hoje vai ser um dia daqueles. Ou, nossa, hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje vai ser ótimo. Quanto mais problema você tem, quanto mais dificuldade você tem para viver naquele dia, mais você deve desejar, declarar, profetizar que aquele dia vai ser maravilhoso, porque cada uma daquelas demandas que você tem vão ser resolvidas da melhor forma possível. Isso faz um dia ser extraordinário. Aquele dia que tinha todas as possibilidades para acabar com você, para terminar o seu dia exausta. E você faz de forma sobrenatural tudo o que você precisava fazer. Eu quero fechar esse áudio contando sobre o dia da morte do meu pai. Começou com um dia qualquer. Eu acordei, me arrumei para ir para trabalhar, falei com meu pai de manhã e menos de 1 hora depois que eu estava no trabalho, minha mãe me ligou falando que meu pai tinha falecido. Ele não tinha nenhuma doença, faleceu de infarto e eu, obviamente, saí do trabalho, fui para casa dos meus pais e ver toda aquela questão, né, de enterro, de velório, disso, daquilo. Depois eu tive que dar notícia pro meu sobrinho, que morava com eles. O meu irmão, o pai do meu sobrinho, já era falecido, então o meu pai acabou tendo uma função de pai pro meu sobrinho. Então o meu sobrinho estava tendo uma segunda perda paterna ali e coube a mim ir dar a notícia, conduzir aquilo tudo. E em torno de 3 da tarde, minha mãe passou mal, foi pro hospital. No momento do enterro, 5 da tarde, eu estava no hospital com minha mãe, tive que esperar uma pessoa chegar no hospital para ficar com ela, para eu ir pro enterro. A minha mãe estava com um problema no plano de saúde e ela teve que sair do hospital que ela estava e ir para um outro hospital, voltar para o hospital. Um juiz teve que ir ao hospital para determinar lá que o hospital ficasse com ela por conta de questões jurídicas no plano de saúde. Enfim, meu dia começou às 7 da manhã, como um dia qualquer, e terminou às 2 da manhã, com meu pai morto, a minha mãe no CTI, eu exausta, meu sobrinho que foi ficar na casa de outras pessoas junto com os meus filhos, porque eu não tinha nem aonde ficar. E eu terminei o dia assim, Senhor, que dia foi esse? E eu até fiz uma postagem no dia seguinte,
porque foi uma coisa muito louca. Apesar de todo o problema, toda a dor, tudo aquilo que tinha acontecido, eu estava terminando o meu dia com o coração grato. Porque foram tantas questões que aconteceram no dia e tantas pessoas se mobilizaram para ajudar, que cada pessoa que me ajudava e que eu nem imaginava, tiveram pessoas do meu trabalho que saíram do trabalho comigo às 8 da manhã no momento da notícia e ficaram junto comigo até 2 horas da manhã. Então meu coração estava tão grato com todas aquelas manifestações de carinho, de bondade, contrariando o que as pessoas falam, o ser humano tá acabado, ninguém pensa mais no outro, o amor esfriou. Tantas pessoas estiveram ali comigo sem buscar nada em troca, sem ter nada de mim para pagar aquele favor, vamos dizer assim, aquele carinho. Nossa, eu terminei o dia com o coração grato. Olha que loucura. E não é porque eu sou uma pessoa boa, evoluída. Não, é porque é o sobrenatural de Deus e porque eu treino a minha mente. Eu conduzo a minha mente, eu condiciono a minha mente todos os dias a buscar o bom das coisas. E isso não é porque eu nasci assim. Ah, mas você é bem resolvida. Não, não sou. Eu decido ser assim. E qualquer pessoa pode ser assim. E esse áudio é para isso. Começa a olhar o lado bom das coisas. Começa a pensar sobre isso, começa a falar sobre isso. Uma pessoa chega perto de você e fala, tudo bem? E aí? E aí você responde, tô na luta. Menina, que frio, hein? Menina, que calor, hein? Menina, que fumaça, hein? Menina, viu o acidente? Que morreram 10 crianças no ônibus? É isso que você fala, é isso que sai da sua boca? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Seu coração tá cheio de quê? Vamos pensar sobre isso. Não tem como a gente falar coisas e pensar depois, não queria ter falado isso. Saiu do coração, do transbordo do seu coração. E isso é construído dia após dia, sem nada de diferente estar acontecendo. Simplesmente quando você acorda, abre o olho, o que você decide pensar? Eu quero finalizar esse áudio com essa pergunta. Quando você acorda e abre os seus olhos, o que é que você decide pensar? Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.